E aí, galera? Bem-vindos de volta ao canal. Aqui é o GDS. E hoje a gente vai navegar pelas águas misteriosas de mais uma aventura insana do Capitão Jack Sparrow. Sim, estou falando de Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas. Cara, sério, esse filme me deixa sempre com aquele misto de nostalgia e confusão. Porque, vamos combinar, Jack não sabe nadar, mas parece que ele sempre se afunda em enrascadas que só ele consegue sair. Mas antes de mergulhar de cabeça na loucura que é essa trama, deixa eu contar pra vocês como eu entrei nesse filme. Lembro de ter assistido no cinema quando saiu, e mano, eu estava esperando só mais uma dose do Jack Sparrow maluco. Mas o que veio foi uma mistura de aventura, misticismo, romance maluco e, claro, aquele humor meio nonsense que a gente ama. O filme começa de um jeito bem clássico de Piratas do Caribe, com um sujeito sendo resgatado do mar na costa espanhola. E já começamos com mistério. O cara conta pro rei da Espanha que foi tripulante de Ponce de León, aquele explorador lendário que desapareceu há 200 anos procurando a fonte da juventude. Eu fiquei tipo, caramba, 200 anos? Esse cara tá falando sério ou tá só tentando chamar atenção? Mas aí a Espanha decide que precisa achar essa fonte antes que os ingleses cheguem lá. E vocês sabem como é. A corrida pelo poder, riqueza e, nesse caso, vida eterna, sempre rende confusão, e é isso que deixa o filme tão divertido. Enquanto isso, em Londres, nosso querido Gibbs está sendo julgado, porque todo mundo acha que ele é o Jack Sparrow. Vocês lembram como o Gibbs sempre se mete em confusão por estar do lado do Jack? Ele é tipo aquele amigo que se fode só por ser amigo do cara mais azarado e sortudo ao mesmo tempo. Jack tenta tirar ele da prisão, mas claro, acaba sendo pego e levado até o rei da Inglaterra. Aqui já vemos aquela típica situação em que Jack se enrola, mas de alguma forma consegue transformar qualquer prisão numa aventura. E é aí que o rei da Inglaterra entra na história, pedindo pro Jack liderar uma expedição para a Fonte da Juventude, porque convenhamos, quem melhor que um pirata doido que sobrevive a qualquer coisa para guiar uma missão impossível? Mas Jack, como sempre, não tá nada animado com isso. Especialmente porque o Capitão Barbossa agora é um corsário oficial do rei e vai comandar a expedição. Eu adoro essa parte porque mostra o quanto Jack é relutante com responsabilidade. Ele não quer ajudar ninguém, só quer se divertir, mas a vida dele nunca deixa ele tranquilo. E quando Barbossa menciona que ele perdeu a Pérola Negra, mano, eu fiquei torcendo pra Jack pirar mesmo. Ele foge de tudo, e quem aparece para ajudá-lo é ninguém menos que seu pai, o Capitão Tig. Gente, essa relação pai e filho é maravilhosa, porque dá aquele toque de humor, sabedoria e sarcasmo. Tig dá uns conselhos e ainda solta umas verdades duras sobre a fonte da juventude, dizendo que ela vai testar Jack, e que a tal da fonte tem seus próprios rituais. E é exatamente isso que eu amo nesse universo. Sempre tem aquela pitada de misticismo que deixa tudo mais imprevisível. E aí, a história fica ainda mais louca. Jack descobre que tem um impostor recrutando piratas em seu nome. E surpresa, é a Angélica, antiga paixão do Jack e filha do lendário Barba Negra. Esse plot twist é clássico. Romance, traição e aventura tudo junto. Angélica leva Jack a bordo do navio de Blackbeard, a rainha Anne's Revenge. E claro, Jack tenta liderar uma rebelião, mas Blackbeard não é qualquer um. Ele domina a tripulação com sua espada de tridente, que controla literalmente tudo no navio. Sério, só essa parte já me deixou vidrado na tela, porque você sente a tensão e, ao mesmo tempo, aquele humor que o Johnny Depp coloca em cada expressão de Jack. E, mano, a história continua se complicando, porque além do Jack, temos o Philip Swift, o missionário capturado, e a própria Angélica tentando salvar a alma do pai. Blackbeard ainda revela que teve uma visão de sua morte e precisa da fonte da juventude, então força o Jack a ajudá-lo manipulando um boneco de voodoo dele. Eu sei, parece viagem, mas é exatamente esse tipo de loucura que faz esse filme ser Pirates of the Caribbean de verdade. Enquanto Jack tá nessa missão cheia de magia e traição, Barbossa ameaça Gibbs, que, em pânico, queima o mapa, mas obviamente decorou tudo, porque, né, ele é o verdadeiro mestre da trapaça. Eu adoro essa parte porque mostra que cada personagem tem sua própria agenda, e a narrativa não é linear, é cheia de viradas que te mantém grudado na tela.
E por fim, nessa primeira parte, Jack descobre que para a fonte da juventude funcionar, eles precisam de 2 cálices de prata e uma lágrima de sereia. A complexidade do ritual é tão típica de Piratas do Caribe, que mistura aventura, risco de morte e aquele toque romântico com Philip e a sereia Serena. Mano, eu fiquei pensando, sério que tem que dar cálice com lágrima de sereia? Isso é genial! E é exatamente essa mistura de humor, drama, romance e ação que me fez amar essa franquia. Então é isso, pessoal. Até aqui a história já tá cheia de pirataria, magia, traição e amor. E o mais legal é que a gente ainda nem chegou na parte da ação de verdade com Blackbeard, as batalhas navais e a disputa pelos cálices. Mas já deu pra sentir o espírito do filme. E sério, se você é fã do Jack Sparrow, esse filme é aquele tipo de aventura que você não consegue largar, mesmo que às vezes a história fique meio enrolada. E aí, vocês já tinham assistido Navegando em Águas Misteriosas? Qual foi a parte mais insana do Jack pra vocês? Deixa aqui nos comentários, porque a próxima parte da nossa análise vai ser ainda mais maluca, com Blackbeard dominando o navio e a disputa pelos cálices começando de verdade. Se você curtiu até aqui, já deixa aquele like maroto e se inscreve, porque o GDS vai te levar fundo nessa aventura pirata que é pura loucura. Se você aprovar esse estilo, eu posso escrever as próximas partes, mantendo o mesmo tom descontraído, opinativo e humano, incluindo anedotas, análises de personagens e momentos épicos. Perfeito! Vamos mergulhar na segunda parte, mantendo o mesmo estilo descontraído, opinativo, com minhas impressões pessoais, comentários e aquela vibe de YouTube mesmo. Aqui vai! E aí, galera? Bem-vindos de volta ao canal, aqui é o GDS, e continuando nossa aventura em Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, a coisa começa a ficar realmente insana. Depois de toda a confusão com Jack, Angélica, Barbossa e Gibbs, agora a história começa a mostrar o quão imprevisível Blackbeard realmente é. Mano, esse cara não é só um vilão comum, ele tem aquela aura mística que te deixa meio fascinado e meio apavorado. E sério, o jeito que ele controla o navio com a espada de tridente me deixou de queixo caído da primeira vez que assisti. Tipo, você percebe que Jack Sparrow não está sozinho no mundo das loucuras. Tem gente ainda mais maluca e perigosa por aí. Então, depois que Jack é levado a bordo da rainha Anne's Revenge, a dinâmica entre ele, Angélica e Blackbeard começa a se desenrolar. Eu adoro a tensão sexual entre Jack e Angélica, porque não é aquele romance clichê, sabe? É cheio de provocações, ironias e aquela sensação de será que ele confia nela ou está só se divertindo? E Angélica não é uma mocinha qualquer. Ela tem personalidade, ela tem objetivos. E cara, ela sabe manipular o Jack de um jeito que só alguém que já conheceu o passado dele poderia. Eu fiquei lembrando na hora. Como a vida do Jack é cheia de ex-amores que voltam pra ferrar com ele, mas ao mesmo tempo deixam tudo mais interessante. Enquanto isso, Philip Swift, o missionário capturado, entra na equação, e eu tenho que admitir, ele é aquele personagem que dá um respiro emocional em meio à loucura pirata. O cara é sério, apaixonado, e está tentando salvar a alma do pai, o que coloca ele no meio dessa bagunça toda, de uma forma que eu realmente comecei a me importar com ele. E é nesse ponto que surge a tal da sereia Serena, que é simplesmente incrível. Mano, a forma como eles capturam ela e depois descobrem que sua cauda se transforma em pernas quando o vidro quebra, sério, isso me deixou boquiaberto quando vi pela primeira vez. É o tipo de momento visualmente impressionante que só Piratas do Caribe conseguem entregar. E a relação entre Philip e Serena? Cara, é fofo, mas também tenso. Ele quer ajudá-la, ela está vulnerável, e a situação com a lágrima da sereia traz todo aquele elemento místico que torna a missão pela fonte da juventude ainda mais complexa. Eu fiquei realmente torcendo para que eles conseguissem sobreviver, porque é fácil se apegar a personagens que não têm nada a ver com pirataria, mas que acabam sendo o coração humano da história. Voltando pro Jack, a coisa fica ainda mais interessante quando ele descobre os planos de Blackbeard e o quanto o cara é manipulador. O Blackbeard não quer só a fonte da juventude. Ele quer controlar a vida e a morte das pessoas ao seu redor, e ele usa Jack como uma peça do seu jogo mortal. E claro, Jack tem que lidar com isso com toda a sua esperteza, suas artimanhas,
e aquele humor sarcástico que a gente ama. Sério, não tem como não rir das situações em que Jack tenta se safar e quase sempre se mete em mais confusão do que antes. Uma das partes que mais me marcou nessa fase do filme é quando Jack percebe que para ativar a fonte da juventude, eles precisam de 2 cálices de prata e da lágrima da sereia. Mano, o conceito é genial. Ele não é só um tesouro comum. É um ritual mágico que testa cada personagem de forma física, emocional e moral. E é aí que o filme começa a misturar ação com estratégia. Quem vai beber do cálice certo? Quem vai sobreviver? Quem vai trair? Eu fiquei na ponta do sofá, porque, sério, isso não é só aventura. É quase um xadrez pirata com vida ou morte em cada movimento. Enquanto Jack e Angélica tentam lidar com Blackbeard, Barbossa e Gibbs estão traçando seus próprios planos. Eu adoro a dinâmica entre eles porque, mesmo estando do lado bom, eles têm seus próprios interesses. Barbossa quer vingança, Gibbs quer sobreviver, e no meio disso tudo, cada um tem sua própria forma de manipular os outros. Essa complexidade é o que faz Piratas do Caribe tão interessante para mim. Não é só ação e piada, é um jogo de confiança e traição constante. E cara, a primeira interação direta de Jack com a rainha Anne's Revenge me deixou impressionado. A forma como Blackbeard domina a tripulação é tão intensa que você sente o poder dele, e ao mesmo tempo, aquela sensação de perigo iminente que só ele consegue criar. É o tipo de vilão que faz você torcer pelo herói, mas também ficar tipo, caramba, será que ele consegue sair dessa vivo? E é exatamente isso que mantém a adrenalina do filme lá em cima, mesmo que a história às vezes fique um pouco enrolada. E não dá pra deixar de comentar sobre o humor do Jack nessa parte do filme. Apesar do perigo, ele continua fazendo suas piadas, se safando com truques improváveis, e sempre deixando uma sensação de que, não importa quão ruim a situação fique, Jack Sparrow vai dar um jeito de sair por cima, ou pelo menos tentar. Eu sempre fico rindo e torcendo ao mesmo tempo, porque é impossível não se envolver emocionalmente com ele. E aí, pessoal? Nessa segunda parte, a história já está pegando fogo. Jack preso a Blackbeard, Angélica com suas intenções misteriosas, Philip tentando proteger Serena e Barbossa planejando sua vingança. Cada movimento tem uma consequência, e você percebe que nada é simples nesse universo. Eu realmente curto como o filme consegue equilibrar momentos de tensão, ação e até romance, sem deixar que um elemento anule o outro. Para fechar essa segunda parte, quero deixar vocês com essa reflexão. O que me fascina nesse filme não é só a aventura em si, mas como ele faz você se importar com personagens tão diferentes e ainda assim manter aquela essência de caos e diversão que só Jack Sparrow consegue entregar. Vocês sentem isso também? Como cada personagem tem seu próprio ritmo e ainda assim todos se encontram nesse turbilhão de traições, magia e pirataria? Eu acho sensacional. Então, galera, se você está curtindo essa viagem pelo mundo pirata do Jack, deixa aquele like maroto, comenta aqui qual personagem você acha mais imprevisível nessa parte e se inscreve no canal, porque a próxima parte vai ser ainda mais insana. A gente vai começar a ver as primeiras grandes batalhas, a manipulação de Blackbeard se intensificando e o jogo pelo controle da fonte da juventude realmente tomando forma. Se você curtiu o estilo dessa segunda parte, eu posso continuar com a terceira, e aí começamos a entrar nas cenas de ação mais insanas e nas estratégias envolvendo os cálices e a sereia. Perfeito! Vamos continuar com a terceira parte, mantendo o estilo descontraído, opinativo, com comentários pessoais, aquele papo direto com o público, e mergulhando de cabeça nas cenas de ação e estratégia que começam a ficar intensas. E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS! E agora a coisa começa a esquentar de verdade em Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas. Se na parte anterior a tensão estava só começando, agora já podemos sentir o cheiro de batalha, traição e aquela adrenalina clássica do Jack Sparrow. E, sério, se você achava que Blackbeard era só mais um vilão estiloso, segura que ele agora mostra o poder dele de verdade. Mano, a primeira vez que vi essa parte, eu fiquei tipo, ok, esse cara não tá pra brincadeira. Porque ele literalmente controla a tripulação e até a própria rainha Anne's Revenge com a espada do tridente. É quase sobrenatural, e ao mesmo tempo você fica vidrado vendo como Jack vai tentar se virar em meio a isso.
Logo de cara, Jack começa a perceber que Angélica não é só uma ex-amante tentando seduzi-lo ou enganá-lo. Ela tem seus próprios planos e, cara, ela não hesita em manipular o Jack quando precisa. Eu sempre achei fascinante essa dinâmica dos dois. Há um misto de paixão, rivalidade e respeito mútuo que mantém a relação imprevisível. É aquele tipo de química que faz você torcer por eles e desconfiar deles ao mesmo tempo. E enquanto eles tentam achar um jeito de lidar com Blackbeard, Philip começa a criar uma conexão verdadeira com Serena, a sereia capturada. Eu vou te falar, essa parte é puro drama e ternura misturados. Você realmente se importa com eles. E é incrível como o filme consegue equilibrar momentos de ação com momentos emocionantes que não parecem deslocados. E falando em ação, o próximo passo é a captura da sereia Serena. Eu lembro que quando assisti isso pela primeira vez eu fiquei boquiaberto. O navio chega em Whitecap Bay e eles capturam a sereia com toda a perícia e astúcia que só um vilão como Blackbeard poderia orquestrar. E quando o vidro que a contém quebra e a cauda dela se transforma em pernas, meu Deus, foi aquele momento "uou", que te lembra que Piratas do Caribe sempre vai te surpreender visualmente. E aí vem a parte que realmente mexe com o coração. Philip tenta ajudá-la, oferecendo apoio, e você percebe que, mesmo no meio de toda a confusão, há humanidade genuína ali. Eu achei isso genial porque cria uma camada emocional que contrasta com toda a loucura pirata. Enquanto isso, Jack continua tentando sobreviver ao jogo de Blackbeard. Ele descobre que para ativar a fonte da juventude, eles precisam de 2 cálices de prata e a lágrima de sereia, e que o ritual é mortal se feito de forma errada. Mano, isso é genial, porque agora cada personagem tem que lidar não só com traição e estratégia, mas também com a vida ou morte real. Eu fiquei pensando, ok, então se alguém beber do cálice errado, morre e a vida vai para o outro? Caramba, que tensão! Esse tipo de detalhe é o que faz o filme se destacar. E cara, a interação entre Jack e Blackbeard é simplesmente icônica. Jack tenta enganar o cara, mas Blackbeard é esperto demais e tem uma presença que te deixa tenso. É quase como assistir a um duelo psicológico, e não só físico. Eu adoro essas cenas porque mostram que Jack não depende apenas de sorte. Ele precisa pensar rápido, improvisar e usar cada pedacinho de esperteza que tem. E ao mesmo tempo, você ainda ri das piadas e tiradas do Jack, porque ele nunca perde o senso de humor, mesmo quando tá no olho do furacão. Outro ponto que merece destaque é Barbossa. Nesse ponto do filme, ele começa a mostrar claramente que sua motivação é vingança. A perda da Pérola Negra e a amputação da perna dele não são apenas cicatrizes físicas, mas também emocionais. E ele vai usar todas as oportunidades para se vingar de Blackbeard. Eu curto muito como o filme consegue equilibrar esses arcos de personagens. Cada um tem sua própria agenda, mas todos acabam colidindo de forma épica no mesmo ponto. E aí vem aquela parte clássica de Piratas do Caribe, a manipulação e o jogo de confiança. Gibbs, sempre o fiel escudeiro, faz o que pode para sobreviver, mas ainda assim mantém a lealdade ao Jack. Eu sempre achei incrível como Gibbs consegue ser engraçado, útil e humano ao mesmo tempo. É o tipo de personagem que você subestima, mas no momento certo, ele se torna indispensável. E ele é crucial aqui, porque guarda segredos sobre o mapa e sabe mais do que deixa transparecer, o que cria mais tensão e suspense. E claro, a busca pelos cálices começa a esquentar. Jack precisa lidar com a rainha Annie's Revenge, os truques de Angélica e a pressão de Blackbeard, enquanto Barbossa e Gibbs se movem em paralelo para garantir que a fonte da juventude não caia nas mãos erradas. Eu sempre achei fascinante como o filme consegue organizar tantas subtramas sem perder o ritmo. Tem ação, drama, romance, misticismo e até humor tudo junto, e você não consegue desgrudar os olhos da tela. E não dá pra esquecer do lado visual e sonoro do filme. Mano, cada cena do mar, dos navios, das batalhas e da própria fonte da juventude tem aquele toque cinematográfico que te coloca dentro da aventura. Eu lembro que na primeira vez que assisti, fiquei totalmente imerso. Você sente o vento, sente a água, sente a tensão. É um daqueles filmes que combina roteiro maluco com execução visual impecável. Para fechar essa terceira parte, quero deixar um pensamento com vocês. Piratas do Caribe
Navegando em Águas Misteriosas. Não é só mais uma aventura pirata, é uma aula de como misturar humor, ação, romance e misticismo sem perder a essência de cada elemento. Jack Sparrow continua sendo o mestre do caos. Angélica é imprevisível e fascinante. Blackbeard é aterrorizante e estrategista. E Barbossa é aquele anti-herói que você ama odiar. E aí, pessoal? Me conta nos comentários. Qual momento vocês acham mais tenso até agora? A captura da sereia? O duelo psicológico entre Jack e Blackbeard? Ou a perseguição pelos cálices? Deixa aí, porque na próxima parte a coisa vai ficar ainda mais insana, com os primeiros confrontos diretos pelo controle da fonte da juventude, traições inesperadas e aquela adrenalina de pirataria que a gente adora. Se ainda não deixou o like, deixa agora e se inscreve no canal, porque o GDS vai continuar te guiando nessa aventura épica pelo mar com Jack Sparrow. Se quiser, posso seguir direto para a quarta parte, onde começamos a entrar nas batalhas navais, alianças instáveis e a tensão pelos cálices se intensifica. E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora a história de Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, começa a entrar naquilo que eu chamo de zona de caos absoluto. Se antes tínhamos mistério, estratégia e tensão emocional, agora a porrada começa a voar, literalmente. Mano, essa parte do filme me deixou grudado na tela da primeira à última cena, porque finalmente todos os personagens começam a se mover em direção aos seus objetivos, e nada sai como você espera. Primeiro, vamos falar de Jack Sparrow. Cara, esse é aquele momento em que ele realmente precisa mostrar toda a sua esperteza e improvisação. Ele já está na Rainha Anne's Revenge, tentando lidar com Angélica e Blackbeard, e você percebe que o Jack não está só tentando sobreviver, ele está jogando o seu próprio jogo. O que eu adoro nele é justamente isso. Ele nunca é passivo. Mesmo em situações absurdas, ele sempre encontra uma maneira de virar o jogo a seu favor, mesmo que às vezes seja por pura sorte e um pouco de loucura. E sério, a dinâmica entre Jack e Angélica fica ainda mais intensa aqui. Eles começam a realmente jogar o jogo da manipulação mútua, e eu fico sempre impressionado como Angélica consegue se equilibrar entre o carinho pelo Jack, a pressão de obedecer ao pai e a própria ambição. Cara, é como se cada diálogo entre eles tivesse duas camadas, o que eles dizem e o que eles realmente querem fazer. Eu sempre fico tentando adivinhar qual é o próximo movimento de cada um, e normalmente o filme me surpreende. E aí entra a parte emocionante, a guerra direta pelo controle dos cálices de prata. Cara, essas cenas são pura adrenalina, navios se cruzando, tiros de canhão voando, estratégias de ataque e fuga acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiquei vidrado na primeira vez, tentando adivinhar quem ia sair por cima. E o mais legal é como o filme mostra que nem sempre a força bruta vence. Inteligência, astúcia e improvisação são tão importantes quanto as armas. Jack, como sempre, brilha nesse quesito. Enquanto a batalha acontece, Philip Swift continua sendo o coração humano da história. Eu adoro como ele se preocupa com Serena, mesmo no meio de toda essa loucura. É aquele contraste perfeito entre ação e emoção. Enquanto todos estão correndo atrás do poder, ele está correndo atrás de amor e proteção. E cara, a tensão aumenta porque sabemos que qualquer erro pode custar vidas, incluindo a dele e a da sereia. Angélica continua sendo imprevisível. Mano, eu amo isso nela. Ela é leal a ninguém além de si mesma. E ao mesmo tempo tem um carinho complicado pelo Jack. Cada decisão que ela toma te deixa pensando, será que ela vai trair o pai, o Jack, ou simplesmente se salvar? Eu sempre acho fascinante como o filme consegue equilibrar essa dinâmica sem parecer exagerado ou forçado. E Blackbeard, como sempre, eleva o nível do perigo. A forma como ele manipula Jack com o boneco de voodoo é genial e assustadora ao mesmo tempo. Mano, você sente a tensão na tela. Você sabe que Jack precisa pensar rápido ou vai pagar caro. E o mais incrível é que mesmo nessa pressão absurda, ele consegue inserir humor, piadas e sarcasmo, mantendo aquele estilo icônico que todo mundo ama. Enquanto isso, a disputa pelos cálices e pela fonte da juventude começa a revelar as verdadeiras intenções de cada personagem. Eu achei incrível como o filme consegue mostrar que todos têm motivos claros,
Mas nenhum é totalmente confiável. Traições acontecem, alianças se formam e se desfazem rapidamente, e cada movimento tem um peso real. É esse tipo de complexidade que faz o filme ser tão divertido de assistir mais de uma vez. E para fechar essa sexta parte, quero deixar um pensamento com vocês. Esse segmento do filme é onde a tensão, ação e drama realmente se encontram. Cada personagem está jogando seu próprio jogo, cada movimento pode ser mortal, e a imprevisibilidade mantém você grudado na tela. Jack Sparrow continua sendo o mestre do caos, Blackbeard é aterrorizante, Angélica é intrigante, e Barbossa é o anti-herói estratégico que você não consegue parar de admirar. Então me conta nos comentários, qual cena de batalha ou de estratégia vocês mais curtiram até agora? O improviso do Jack, a manipulação de Blackbeard ou a vingança de Barbossa? Deixa aí, porque na próxima parte a coisa vai ficar ainda mais insana. Traições vão acontecer, alianças vão se quebrar, e a luta pelo poder vai atingir o ponto máximo. Se ainda não deixou o like e se inscreveu, faz isso agora, porque a aventura do GDS com Jack Sparrow continua. Se quiser, posso seguir direto para a sétima parte, onde a disputa pelos cálices chega ao clímax, e vemos a fonte da juventude finalmente entrar em ação. Perfeito! Agora vamos para a sétima parte, onde o filme começa a atingir seu clímax em termos de ação, tensão e drama emocional. Aqui vai, no mesmo estilo humano, opinativo e de conversa direta com o público. E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora a história de Piratas do Caribe. Navegando em águas misteriosas, finalmente entra naquele momento que a gente tanto espera. O clímax da disputa pelos cálices e a fonte da juventude começando a fazer efeito. Sério, se você pensava que já tinha visto toda a tensão e adrenalina possíveis, segura que agora tudo vai explodir. Mano, eu fiquei grudado na tela da primeira à última cena dessa parte, e cada detalhe valeu totalmente a pena. Tudo começa com Jack Sparrow tentando sobreviver a uma pressão absurda. Blackbeard está mais ameaçador do que nunca, controlando não apenas a tripulação, mas literalmente ditando o ritmo da batalha. E o que eu adoro no Jack é como ele consegue permanecer imprevisível mesmo sob risco de morte. Ele não tem força bruta, não tem navio leal, mas consegue improvisar de um jeito que deixa todo mundo, e nós, espectadores, constantemente na ponta da cadeira. É aquele humor típico dele, misturado com pura astúcia, que faz você torcer por ele mesmo quando ele está fazendo coisas totalmente loucas. Enquanto isso, Barbossa mostra toda a sua experiência e sagacidade. Mano, ele é praticamente o estrategista do grupo, equilibrando a vingança pessoal contra Blackbeard e a necessidade de proteger seus aliados temporários. Eu adoro como o filme consegue mostrar Barbossa como alguém que não é exatamente o herói clássico, mas também não é vilão. Ele é pirata, sim, mas tem honra, inteligência e objetivos claros. E quando ele cruza caminhos com Jack nesse ponto, cara, é puro ouro narrativo, ambos tentando manipular a situação, mas precisando um do outro para sobreviver. E aí entra a dinâmica Angélica-Jack, que é simplesmente sensacional. Mano, cada cena deles é cheia de tensão, química e incerteza. Você nunca sabe se ela vai trair o Jack, ajudar Blackbeard ou simplesmente sobreviver. E essa incerteza mantém a narrativa viva e imprevisível. Eu sempre fico pensando, ok, ela vai puxar uma cartada nova agora, mas qual será? Esse tipo de escrita é o que faz o filme se destacar. Personagens complexos, com motivações claras, mas que nunca seguem caminhos previsíveis. Philip Swift, claro, continua sendo o coração humano da história. Mano, ele traz aquela humanidade necessária no meio de tanta pirataria, magia e traição. Ele se preocupa com Serena, a sereia, e isso adiciona uma camada emocional que você não consegue ignorar. O contraste entre a ação brutal, a manipulação de Blackbeard e a preocupação genuína de Philip com Serena cria um equilíbrio incrível no filme. Eu realmente me apeguei a ele e torci cada segundo para que ele conseguisse proteger a sereia. E chega a hora da fonte da juventude entrar em cena de verdade. Mano, o filme constrói essa parte de forma épica. Você sente que cada passo é vital. Os cálices precisam ser usados corretamente. A lágrima da sereia precisa estar no lugar certo.
e qualquer erro pode ser fatal. Eu adoro como eles introduzem essa regra mortal. Beber do cálice errado significa morte e transferência de vida, porque adiciona tensão real à história. Não é só pirataria em navios, é vida ou morte, e você sente isso na tela. Blackbeard, é claro, está no auge da sua tirania. O controle que ele exerce é assustador e fascinante ao mesmo tempo. Cada gesto dele impõe medo, e ele manipula Jack e os outros de forma brilhante. Mano, é incrível como ele consegue ser vilão e estrategista ao mesmo tempo. A primeira vez que assisti, fiquei tipo, caramba, esse cara não está pra brincadeira. E o mais louco é que mesmo com toda essa pressão, o Jack consegue inserir humor e sarcasmo, mantendo aquele estilo icônico que a gente ama. Enquanto tudo isso acontece, a tensão entre Jack e Barbossa continua. Eles precisam cooperar, mas a desconfiança entre eles é constante. É aquela relação de me ajude agora, mas não confio em você totalmente. Eu adoro essas interações porque adicionam uma camada de complexidade à narrativa. Nada é preto no branco. Todos têm agendas próprias e estão jogando seu próprio jogo, o que torna cada movimento imprevisível. E claro, Angélica continua surpreendendo. Eu sempre gostei do jeito como o filme a escreve. Ela não é apenas uma ex-amante ou vilã secundária, mas uma personagem ativa, complexa e imprevisível. Cada decisão dela impacta diretamente o desenrolar da história, e você fica torcendo e desconfiando ao mesmo tempo. Essa mistura de emoção, suspense e química mantém a narrativa viva. Para fechar essa sétima parte, quero deixar um pensamento com vocês. Esse ponto do filme é pura adrenalina, tensão e emoção. A fonte da juventude, os cálices, Blackbeard, Jack, Angélica, Barbossa e Philip estão todos em jogo, e cada movimento pode mudar tudo. É aquele tipo de clímax que faz você gritar, rir e ficar tenso ao mesmo tempo. O filme aqui mostra por que Piratas do Caribe consegue misturar ação, drama e humor sem perder a essência. Então me conta nos comentários, qual momento de clímax vocês mais curtiram até agora? A tensão da fonte da juventude? A manipulação de Blackbeard? Ou as estratégias de Jack e Barbossa? Deixa aí, porque na próxima parte, a coisa vai ficar ainda mais intensa com confrontos finais, revelações e a grande resolução da disputa pelos cálices. Se ainda não deixou o like e se inscreveu, faz isso agora, porque o GDS continua navegando com Jack Sparrow. Se você quiser, posso seguir imediatamente com a oitava parte, onde os confrontos finais começam. Blackbeard enfrenta a traição e a batalha pelo ritual da Fonte da Juventude chega ao ápice. Perfeito! Agora a oitava parte entra na reta final da tensão, onde os confrontos decisivos começam, traições vêm à tona, e a Fonte da Juventude finalmente está prestes a ser usada. Vamos nessa! E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora a história de Piratas do Caribe. Navegando em águas misteriosas, chega aquela fase que eu chamo de explosão total de ação e tensão. Sério, se você achava que já tinha visto tudo até agora, segura porque os confrontos finais estão prestes a começar, e ninguém está seguro. Mano, eu fiquei grudado na tela desde o primeiro segundo dessa parte, e cada cena te mantém respirando fundo. Tudo começa com a chegada à Fonte da Juventude. E mano, a primeira coisa que você percebe é: cada personagem agora está mostrando sua verdadeira face. Blackbeard está completamente no controle, manipulando a situação como se fosse um mestre de xadrez. Cada gesto dele é calculado, cada palavra carrega ameaça. E Jack Sparrow, como sempre, está improvisando no limite, usando a confusão e a astúcia para tentar virar o jogo. É impossível não admirar o timing do Jack, mesmo quando ele parece estar totalmente perdido. Enquanto isso, Barbossa finalmente começa a colocar seu plano em ação. Mano, eu adoro como ele mistura vingança com estratégia. Ele não quer apenas derrotar Blackbeard, ele quer justiça pela perda da Pérola Negra e pela perna que ele sacrificou. E essa motivação pessoal dá peso às suas ações. Cada movimento dele durante os confrontos mostra que ele é mais do que apenas um pirata. Ele é um estrategista experiente que sabe usar qualquer vantagem. Angélica, claro, continua sendo imprevisível. Cara, cada cena dela é tensa, porque você nunca sabe se ela vai trair o Jack, proteger o pai
ou simplesmente salvar a própria pele. Eu adoro isso nela. Ela é ativa, complexa e imprevisível, e suas ações influenciam diretamente o destino de todos. E o mais louco é que ela ainda mantém aquele romance complicado com Jack no meio de toda a tensão. Eu sempre fico tentando adivinhar qual será a próxima cartada dela, e o filme sempre consegue me surpreender. Philip Swift e Serena continuam sendo o coração emocional da história. Mano, eles trazem humanidade em meio a tanta pirataria, magia e traição. Philip se preocupa com Serena, e isso adiciona tensão emocional em cima da já intensa ação. Eu adoro como o filme consegue equilibrar essa parte. Mesmo com tiros de canhão, navios colidindo e Blackbeard dominando, você ainda se importa com a relação deles e torce para que eles sobrevivam. E agora, entra a parte épica da Fonte da Juventude. Mano, o ritual é simplesmente brilhante. A tensão aumenta, porque qualquer erro pode custar a vida de alguém. Você tem os dois cálices, a lágrima da sereia, e todos estão à mercê da magia e da ambição de Blackbeard. Eu sempre achei genial como o filme transforma um ritual mágico em puro suspense de sobrevivência. É ação, mas também é jogo psicológico. Quem vai trair? Quem vai enganar? Quem vai beber do cálice errado? Cada segundo importa. Blackbeard mostra toda a sua tirania nesse ponto. Cara, o poder que ele exerce é aterrorizante. Ele manipula Jack com o boneco de voodoo, controla a tripulação e mantém todos sob ameaça constante. Eu lembro da primeira vez que vi essa parte e fiquei tipo, mano, ninguém sobrevive a esse cara sem jogar muito esperto. E claro, Jack consegue inserir humor no meio de tudo, mesmo quando a situação parece impossível. É aquele sarcasmo típico que só ele tem e que faz você torcer ainda mais por ele. Enquanto isso, a tensão entre Jack e Barbossa continua a ferver. Eles precisam cooperar para enfrentar Blackbeard, mas a desconfiança entre eles está à flor da pele. Eu adoro essas interações, porque adicionam complexidade. Nada é simples, ninguém é totalmente confiável, e cada movimento pode mudar completamente o rumo da história. É imprevisível, mas de um jeito que você não consegue parar de assistir. E para fechar essa oitava parte, quero deixar um pensamento com vocês. Agora estamos na reta final antes do confronto definitivo. Todo mundo está jogando seu próprio jogo. Cada movimento pode custar vidas. E a Fonte da Juventude finalmente está prestes a mostrar seu poder. É adrenalina pura, estratégia, traição e emoção misturadas de um jeito que só Piratas do Caribe consegue fazer. Então me conta nos comentários, qual momento de tensão vocês mais curtiram até agora? O duelo psicológico entre Jack e Blackbeard? As estratégias de Barbossa? Ou o ritual da Fonte da Juventude? Deixa aí, porque na próxima parte a coisa vai explodir de vez. Batalhas definitivas, traições finais e a resolução do destino de todos os personagens. Se ainda não deixou o like e se inscreveu, faz isso agora, porque a aventura do GDS com Jack Sparrow está chegando ao ápice. Se você quiser, posso continuar imediatamente com a nona parte, onde o confronto final contra Blackbeard acontece, e a Fonte da Juventude finalmente define quem sobrevive e quem não sobrevive. Perfeito! Agora a nona parte entra no confronto final com Blackbeard e a resolução da Fonte da Juventude. É aqui que tudo explode. Ação máxima, tensão e estratégia sendo testadas. Vamos nessa! E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora a história de Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, entra naquele momento que todo mundo estava esperando. O confronto final com Blackbeard e a resolução da Fonte da Juventude. Mano, se você achava que já tinha visto toda a tensão possível, segura porque agora é adrenalina pura do começo ao fim. Eu lembro da primeira vez que assisti e fiquei tipo, caramba, como é que isso vai terminar? Tudo começa com os personagens posicionando-se em torno da Fonte da Juventude. E aqui, mano, cada decisão importa. Blackbeard está no auge do poder, manipulando Jack, Angélica e até a tripulação com sua espada do tridente. Eu adoro como o filme mostra que ele não é apenas um vilão físico, mas psicológico. Cada gesto dele impõe medo, e ele sabe exatamente como controlar a situação. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Jack, como sempre, está improvisando.
Mano, eu não canso de dizer, ele é o mestre do caos. Mesmo cercado de perigo mortal, ele encontra brechas e tenta virar o jogo. É aquele humor misturado com astúcia que faz você torcer loucamente por ele. Eu adoro como ele consegue colocar piadas no meio de momentos que poderiam facilmente ser só tensos, mantendo a identidade do personagem intacta. Barbossa entra em ação de forma estratégica. Cara, eu amo como ele mistura vingança com habilidade tática. Ele quer derrotar Blackbeard, recuperar a Pérola Negra e ainda sobreviver. E o mais incrível é que o filme consegue equilibrar isso sem que pareça forçado. Cada movimento dele é calculado, e a tensão aumenta porque você não sabe se vai dar certo ou se ele vai ser traído no último segundo. Angélica continua imprevisível, e eu adoro isso nela. Mano, cada ação dela é cheia de suspense. Ela pode trair Jack, proteger o pai ou simplesmente salvar a própria pele. Essa incerteza mantém a narrativa viva, e você não consegue parar de assistir. A química com Jack nesse ponto está no auge, e você sente que cada decisão dela vai definir o destino de todos. Philip Swift e Serena continuam sendo o coração emocional do filme. Eu sempre gostei dessa parte, porque no meio de tanto caos, eles trazem humanidade. Philip se preocupa com Serena, e isso adiciona tensão emocional que contrasta perfeitamente com a ação naval, as manipulações de Blackbeard e as estratégias de Barbossa. Eu realmente torci por eles a cada segundo. E então, chega a hora da verdade com a fonte da juventude. Mano, o ritual é tenso demais. Os dois cálices precisam ser usados corretamente. A lágrima da sereia tem que estar no lugar certo, e qualquer erro pode significar morte. Eu adorei como o filme transforma algo mágico em suspense real de sobrevivência. Cada segundo importa, e você sente a pressão junto com os personagens. Blackbeard, é claro, está tentando tudo para garantir sua vitória. Ele força Jack a ajudar, manipula Angélica e mantém todos sob ameaça constante. Mano, a primeira vez que vi essa parte, fiquei grudado na tela, pensando, ninguém sai vivo disso sem um plano perfeito. E Jack, como sempre, consegue usar humor e improviso para criar brechas, mesmo que tudo pareça perdido. Enquanto a batalha acontece, Barbossa dá sua cartada final. Ele finalmente enfrenta Blackbeard diretamente, usando a espada envenenada e mostrando por que é um pirata experiente e estratégico. E essa luta final é épica, porque combina ação física, tática e elementos de magia da espada do tridente. É uma mistura de tudo que torna o filme emocionante. E para fechar essa nona parte, mano, quero deixar uma reflexão. Esse ponto do filme é pura tensão, emoção e resolução. Cada personagem teve seus objetivos, enfrentou riscos e agora estamos vendo quem sobrevive, quem é traído e quem consegue enganar a morte. É o ápice da combinação de ação, drama e humor que só Piratas do Caribe consegue entregar. Então me conta nos comentários, qual momento do confronto final vocês mais curtiram? A estratégia de Barbossa, a astúcia de Jack ou a tirania de Blackbeard? Deixa aí, porque na próxima parte a história vai começar a se resolver. As consequências da fonte da juventude, quem sobrevive, quem é curado e, claro, o destino final de Jack e Angélica. Se ainda não deixou o like e se inscreveu, faz isso agora, porque o GDS continua navegando com Jack Sparrow rumo ao desfecho. Se quiser, posso continuar imediatamente com a 10ª parte, onde vemos a conclusão da fonte da juventude, a resolução de Angélica, Jack, Barbossa e Blackbeard, e as consequências finais de todos os personagens. Perfeito! Agora vamos para a 10ª parte, onde tudo começa a se resolver. A fonte da juventude, os cálices, a batalha final e o destino dos personagens. Essa parte é cheia de tensão e reviravoltas, mas também tem aquele momento de alívio e humor clássico do Jack. E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora chegamos à parte em que Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, finalmente começa a se resolver. Mano, se você achava que a tensão tinha acabado, segura, porque a fonte da juventude está prestes a mostrar seu poder, e cada personagem vai enfrentar as consequências de suas escolhas. Eu lembro da primeira vez que assisti e pensei, ok, agora tudo vai explodir de vez. Tudo começa com Blackbeard tentando completar o ritual da fonte da juventude. Mano, esse cara é insano.
Ele está controlando a situação como se fosse inevitável que ele vencesse. Mas o filme mostra que, mesmo no auge do poder dele, ele não pode controlar tudo. Jack, como sempre, está no meio do caos, improvisando loucamente, tentando virar a situação a seu favor. E, claro, colocando aquele humor típico que deixa tudo mais leve. Eu adoro como ele consegue equilibrar perigo mortal e comédia sem perder a essência do personagem. Enquanto isso, Barbossa e sua tripulação atacam diretamente. Mano, eu amo como ele mistura estratégia, vingança e audácia. Ele quer derrotar Blackbeard, recuperar a Pérola Negra e, ao mesmo tempo, proteger aliados que temporariamente se uniram a ele. Cada ação dele é calculada, e você sente a tensão crescer a cada segundo. Quando ele finalmente enfrenta Blackbeard diretamente com a espada envenenada, mano, é simplesmente épico. O filme consegue equilibrar ação física, magia da espada do tridente e suspense de sobrevivência de forma brilhante. Angélica continua imprevisível, e eu adoro isso nela. Mano, cada movimento dela te deixa na dúvida. Ela vai trair Jack, salvar o pai ou apenas se salvar? E ainda rola aquela química intensa com Jack que deixa tudo mais interessante. O filme consegue manter essa tensão romântica no meio de tanta ação e magia, e eu sempre fico grudado na tela tentando adivinhar o próximo passo dela. Philip Swift e Serena têm seu momento emocional aqui também. Cara, eles são o coração humano em meio a tanta loucura. Philip se preocupa com Serena e faz tudo para protegê-la, mesmo com navios explodindo, Blackbeard ameaçando e Jack improvisando ao lado. Essa mistura de emoção e ação é o que faz o filme funcionar tão bem, porque você realmente se importa com eles enquanto toda a loucura acontece. E agora chega o momento do ritual final da Fonte da Juventude. Mano, a tensão é absurda. Os dois cálices precisam ser usados corretamente. A lágrima da sereia tem que estar no lugar certo, e qualquer erro significa morte. Eu adoro como o filme transforma algo mágico em um suspense real de sobrevivência. Cada segundo importa, e você sente o peso da decisão de cada personagem. Blackbeard, é claro, tenta garantir sua vitória. Ele força Jack a ajudar, manipula Angélica e mantém todos sob ameaça constante. Eu lembro da primeira vez que vi e fiquei grudado na tela, torcendo para que Jack encontrasse uma brecha. E claro, Jack não decepciona. Ele usa humor, astúcia e improviso para virar a situação, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto tudo acontece, Barbossa dá sua cartada final. Ele enfrenta Blackbeard com a espada envenenada, e mano, a cena é épica. Ele finalmente combina estratégia, habilidade e coragem para derrotar o vilão. E a luta não é só física, é também psicológica, porque cada personagem está jogando seu próprio jogo, tentando sobreviver e vencer. O filme começa de um jeito bem clássico de Piratas do Caribe, com um sujeito sendo resgatado do mar na costa espanhola. E já começamos com mistério. O cara conta pro rei da Espanha que foi tripulante de Ponce de León, aquele explorador lendário que desapareceu há 200 anos procurando a fonte da juventude. Eu fiquei tipo, caramba, 200 anos? Esse cara tá falando sério ou tá só tentando chamar atenção? Mas aí a Espanha decide que precisa achar essa fonte antes que os ingleses cheguem lá. E vocês sabem como é. A corrida pelo poder, riqueza e, nesse caso, vida eterna, sempre rende confusão. E é isso que deixa o filme tão divertido. Enquanto isso, em Londres, nosso querido Gibbs está sendo julgado, porque todo mundo acha que ele é o Jack Sparrow. Vocês lembram como o Gibbs sempre se mete em confusão por estar do lado do Jack? Ele é tipo aquele amigo que se fode só por ser amigo do cara mais azarado e sortudo ao mesmo tempo. Jack tenta tirar ele da prisão, mas claro, acaba sendo pego e levado até o rei da Inglaterra. Aqui já vemos aquela típica situação em que Jack se enrola, mas de alguma forma consegue transformar qualquer prisão numa aventura. E é aí que o rei da Inglaterra entra na história, pedindo pro Jack liderar uma expedição para a Fonte da Juventude, porque convenhamos, quem melhor que um pirata doido que sobrevive a qualquer coisa para guiar uma missão impossível? Mas Jack, como sempre, não tá nada animado com isso,
especialmente porque o Capitão Barbossa agora é um corsário oficial do rei e vai comandar a expedição. Eu adoro essa parte porque mostra o quanto Jack é relutante com responsabilidade. Ele não quer ajudar ninguém, só quer se divertir, mas a vida dele nunca deixa ele tranquilo. E quando Barbossa menciona que ele perdeu a Pérola Negra, mano, eu fiquei torcendo pra Jack pirar mesmo. Ele foge de tudo, e quem aparece para ajudá-lo é ninguém menos que seu pai, o Capitão Tig. Gente, essa relação pai e filho é maravilhosa, porque dá aquele toque de humor, sabedoria e sarcasmo. Tig dá uns conselhos e ainda solta umas verdades duras sobre a fonte da juventude, dizendo que ela vai testar Jack e que a tal da fonte tem seus próprios rituais. E é exatamente isso que eu amo nesse universo. Sempre tem aquela pitada de misticismo que deixa tudo mais imprevisível. E aí, a história fica ainda mais louca. Jack descobre que tem um impostor recrutando piratas em seu nome. E surpresa, é a Angélica, antiga paixão do Jack e filha do lendário Barba Negra. Esse plot twist é clássico. Romance, traição e aventura tudo junto. Angélica leva Jack a bordo do navio de Blackbeard, a rainha Anne's Revenge. E claro, Jack tenta liderar uma rebelião, mas Blackbeard não é qualquer um. Ele domina a tripulação com sua espada de tridente, que controla literalmente tudo no navio. Sério, só essa parte já me deixou vidrado na tela, porque você sente a tensão e, ao mesmo tempo, aquele humor que o Johnny Depp coloca em cada expressão de Jack. E, mano, a história continua se complicando, porque além do Jack, temos o Philip Swift, o missionário capturado, e a própria Angélica tentando salvar a alma do pai. Blackbeard ainda revela que teve uma visão de sua morte e precisa da fonte da juventude, então força o Jack a ajudá-lo manipulando um boneco de voodoo dele. Eu sei, parece viagem, mas é exatamente esse tipo de loucura que faz esse filme ser Pirates of the Caribbean de verdade. Enquanto Jack tá nessa missão cheia de magia e traição, Barbossa ameaça Gibbs, que, em pânico, queima o mapa, mas obviamente decorou tudo porque, né, ele é o verdadeiro mestre da trapaça. Eu adoro essa parte porque mostra que cada personagem tem sua própria agenda, e a narrativa não é linear, é cheia de viradas que te mantém grudado na tela. E por fim, nessa primeira parte, Jack descobre que para a fonte da juventude funcionar, eles precisam de 2 cálices de prata e uma lágrima de sereia. A complexidade do ritual é tão típica de Piratas do Caribe, que mistura aventura, risco de morte e aquele toque romântico com Philip e a sereia Serena. Mano, eu fiquei pensando, sério que tem que dar cálice com lágrima de sereia? Isso é genial! E é exatamente essa mistura de humor, drama, romance e ação que me fez amar essa franquia. Então é isso, pessoal. Até aqui a história já tá cheia de pirataria, magia, traição e amor. E o mais legal é que a gente ainda nem chegou na parte da ação de verdade com Blackbeard, as batalhas navais e a disputa pelos cálices. Mas já deu pra sentir o espírito do filme. E sério, se você é fã do Jack Sparrow, esse filme é aquele tipo de aventura que você não consegue largar, mesmo que às vezes a história fique meio enrolada. E aí, vocês já tinham assistido Navegando em Águas Misteriosas? Qual foi a parte mais insana do Jack para vocês? Deixa aqui nos comentários, porque a próxima parte da nossa análise vai ser ainda mais maluca, com Blackbeard dominando o navio e a disputa pelos cálices começando de verdade. Se você curtiu até aqui, já deixa aquele like maroto e se inscreve, porque o GDS vai te levar fundo nessa aventura pirata que é pura loucura. Se você aprovar esse estilo, eu posso escrever as próximas partes, mantendo o mesmo tom descontraído, opinativo e humano, incluindo anedotas, análises de personagens e momentos épicos. Perfeito! Vamos mergulhar na segunda parte, mantendo o mesmo estilo descontraído, opinativo, com minhas impressões pessoais, comentários e aquela vibe de YouTube mesmo. Aqui vai! E aí, galera?
Bem-vindos de volta ao canal, aqui é o GDS, e continuando nossa aventura em Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, a coisa começa a ficar realmente insana. Depois de toda a confusão com Jack, Angélica, Barbossa e Gibbs, agora a história começa a mostrar o quão imprevisível Blackbeard realmente é. Mano, esse cara não é só um vilão comum. Ele tem aquela aura mística que te deixa meio fascinado e meio apavorado. E sério, o jeito que ele controla o navio com a espada de tridente me deixou de queixo caído da primeira vez que assisti. Tipo, você percebe que Jack Sparrow não está sozinho no mundo das loucuras. Tem gente ainda mais maluca e perigosa por aí. Então, depois que Jack é levado a bordo da Rainha Anne's Revenge, a dinâmica entre ele, Angélica e Blackbeard começa a se desenrolar. Eu adoro a tensão sexual entre Jack e Angélica, porque não é aquele romance clichê, sabe? É cheio de provocações, ironias e aquela sensação de será que ele confia nela ou está só se divertindo? E Angélica não é uma mocinha qualquer. Ela tem personalidade, ela tem objetivos e, cara, ela sabe manipular o Jack de um jeito que só alguém que já conheceu o passado dele poderia. Eu fiquei lembrando na hora, como a vida do Jack é cheia de ex-amores que voltam pra ferrar com ele, mas ao mesmo tempo deixam tudo mais interessante. Enquanto isso, Philip Swift, o missionário capturado, entra na equação, e eu tenho que admitir, ele é aquele personagem que dá um respiro emocional em meio à loucura pirata. O cara é sério, apaixonado, e está tentando salvar a alma do pai, o que coloca ele no meio dessa bagunça toda, de uma forma que eu realmente comecei a me importar com ele. E é nesse ponto que surge a tal da sereia Serena, que é simplesmente incrível. Mano, a forma como eles capturam ela e depois descobrem que sua cauda se transforma em pernas quando o vidro quebra, sério, isso me deixou boquiaberto quando vi pela primeira vez. É o tipo de momento visualmente impressionante que só Piratas do Caribe conseguem entregar. E a relação entre Philip e Serena? Cara, é fofo, mas também tenso. Ele quer ajudá-la, ela está vulnerável, e a situação com a lágrima da sereia traz todo aquele elemento místico que torna a missão pela fonte da juventude ainda mais complexa. Eu fiquei realmente torcendo para que eles conseguissem sobreviver, porque é fácil se apegar a personagens que não têm nada a ver com pirataria, mas que acabam sendo o coração humano da história. Voltando pro Jack, a coisa fica ainda mais interessante quando ele descobre os planos de Blackbeard e o quanto o cara é manipulador. O Blackbeard não quer só a fonte da juventude, ele quer controlar a vida e a morte das pessoas ao seu redor. E ele usa Jack como uma peça do seu jogo mortal. E claro, Jack tem que lidar com isso com toda a sua esperteza, suas artimanhas e aquele humor sarcástico que a gente ama. Sério, não tem como não rir das situações em que Jack tenta se safar e quase sempre se mete em mais confusão do que antes. Uma das partes que mais me marcou nessa fase do filme é quando Jack percebe que para ativar a fonte da juventude, eles precisam de 2 cálices de prata e da lágrima da sereia. Mano, o conceito é genial. Ele não é só um tesouro comum. É um ritual mágico que testa cada personagem de forma física, emocional e moral. E é aí que o filme começa a misturar ação com estratégia. Quem vai beber do cálice certo? Quem vai sobreviver? Quem vai trair? Eu fiquei na ponta do sofá, porque sério, isso não é só aventura, é quase um xadrez pirata com vida ou morte em cada movimento. Enquanto Jack e Angélica tentam lidar com Blackbeard, Barbossa e Gibbs estão traçando seus próprios planos. Eu adoro a dinâmica entre eles porque, mesmo estando do lado bom, eles têm seus próprios interesses. Barbossa quer vingança, Gibbs quer sobreviver, e no meio disso tudo, cada um tem sua própria forma de manipular os outros. Essa complexidade é o que faz Piratas do Caribe tão interessante para mim. Não é só ação e piada, é um jogo de confiança e traição constante. E cara,
A primeira interação direta de Jack com a rainha Anne's Revenge me deixou impressionado. A forma como Blackbeard domina a tripulação é tão intensa que você sente o poder dele, e ao mesmo tempo, aquela sensação de perigo iminente que só ele consegue criar. É o tipo de vilão que faz você torcer pelo herói, mas também ficar tipo, caramba, será que ele consegue sair dessa vivo? E é exatamente isso que mantém a adrenalina do filme lá em cima, mesmo que a história às vezes fique um pouco enrolada. E não dá para deixar de comentar sobre o humor do Jack nessa parte do filme. Apesar do perigo, ele continua fazendo suas piadas, se safando com truques improváveis, e sempre deixando uma sensação de que, não importa quão ruim a situação fique, Jack Sparrow vai dar um jeito de sair por cima, ou pelo menos tentar. Eu sempre fico rindo e torcendo ao mesmo tempo, porque é impossível não se envolver emocionalmente com ele. E aí, pessoal, nessa segunda parte, a história já está pegando fogo. Jack preso a Blackbeard, Angélica com suas intenções misteriosas, Philip tentando proteger Serena e Barbossa planejando sua vingança. Cada movimento tem uma consequência, e você percebe que nada é simples nesse universo. Eu realmente curto como o filme consegue equilibrar momentos de tensão, ação e até romance, sem deixar que um elemento anule o outro. Para fechar essa segunda parte, quero deixar vocês com essa reflexão. O que me fascina nesse filme não é só a aventura em si, mas como ele faz você se importar com personagens tão diferentes e ainda assim manter aquela essência de caos e diversão que só Jack Sparrow consegue entregar. Vocês sentem isso também? Como cada personagem tem seu próprio ritmo e ainda assim todos se encontram nesse turbilhão de traições, magia e pirataria? Eu acho sensacional. Então, galera, se você está curtindo essa viagem pelo mundo pirata do Jack, deixa aquele like maroto. Comenta aqui qual personagem você acha mais imprevisível nessa parte. E se inscreve no canal, porque a próxima parte vai ser ainda mais insana. A gente vai começar a ver as primeiras grandes batalhas, a manipulação de Blackbeard se intensificando e o jogo pelo controle da fonte da juventude realmente tomando forma. Se você curtiu o estilo dessa segunda parte, eu posso continuar com a terceira, e aí começamos a entrar nas cenas de ação mais insanas e nas estratégias envolvendo os cálices e a sereia. Perfeito! Vamos continuar com a terceira parte, mantendo o estilo descontraído, opinativo, com comentários pessoais, aquele papo direto com o público, e mergulhando de cabeça nas cenas de ação e estratégia que começam a ficar intensas. E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora a coisa começa a esquentar de verdade em Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas. Se na parte anterior a tensão estava só começando, agora já podemos sentir o cheiro de batalha, traição e aquela adrenalina clássica do Jack Sparrow. E, sério, se você achava que Blackbeard era só mais um vilão estiloso, segura que ele agora mostra o poder dele de verdade. Mano, a primeira vez que vi essa parte, eu fiquei tipo, ok, esse cara não tá pra brincadeira. Porque ele literalmente controla a tripulação e até a própria rainha Anne's Revenge com a espada do tridente. É quase sobrenatural, e ao mesmo tempo você fica vidrado vendo como Jack vai tentar se virar em meio a isso. Logo de cara, Jack começa a perceber que Angélica não é só uma ex-amante tentando seduzi-lo ou enganá-lo. Ela tem seus próprios planos e, cara, ela não hesita em manipular o Jack quando precisa. Eu sempre achei fascinante essa dinâmica dos dois. Há um misto de paixão, rivalidade e respeito mútuo que mantém a relação imprevisível. É aquele tipo de química que faz você torcer por eles e desconfiar deles ao mesmo tempo. E enquanto eles tentam achar um jeito de lidar com Blackbeard, Philip começa a criar uma conexão verdadeira com Serena, a sereia capturada. Eu vou te falar, essa parte é puro drama e ternura misturados. Você realmente se importa com eles. E é incrível como o filme consegue equilibrar momentos de ação com momentos emocionantes que não parecem deslocados. E falando em ação,
O próximo passo é a captura da sereia Serena. Eu lembro que quando assisti isso pela primeira vez eu fiquei boquiaberto. O navio chega em Whitecap Bay e eles capturam a sereia com toda a perícia e astúcia que só um vilão como Blackbeard poderia orquestrar. E quando o vidro que a contém quebra e a cauda dela se transforma em pernas, meu Deus, foi aquele momento "uou", que te lembra que Piratas do Caribe sempre vai te surpreender visualmente. E aí vem a parte que realmente mexe com o coração. Philip tenta ajudá-la, oferecendo apoio, e você percebe que, mesmo no meio de toda a confusão, há humanidade genuína ali. Eu achei isso genial porque cria uma camada emocional que contrasta com toda a loucura pirata. Enquanto isso, Jack continua tentando sobreviver ao jogo de Blackbeard. Ele descobre que para ativar a fonte da juventude, eles precisam de 2 cálices de prata e a lágrima de sereia, e que o ritual é mortal se feito de forma errada. Mano, isso é genial, porque agora cada personagem tem que lidar não só com traição e estratégia, mas também com a vida ou morte real. Eu fiquei pensando, ok, então se alguém beber do cálice errado, morre e a vida vai para o outro? Caramba, que tensão! Esse tipo de detalhe é o que faz o filme se destacar. E cara, a interação entre Jack e Blackbeard é simplesmente icônica. Jack tenta enganar o cara, mas Blackbeard é esperto demais e tem uma presença que te deixa tenso. É quase como assistir a um duelo psicológico, e não só físico. Eu adoro essas cenas porque mostram que Jack não depende apenas de sorte. Ele precisa pensar rápido, improvisar e usar cada pedacinho de esperteza que tem. E ao mesmo tempo, você ainda ri das piadas e tiradas do Jack, porque ele nunca perde o senso de humor, mesmo quando tá no olho do furacão. Outro ponto que merece destaque é Barbossa. Nesse ponto do filme, ele começa a mostrar claramente que sua motivação é vingança. A perda da Pérola Negra e a amputação da perna dele não são apenas cicatrizes físicas, mas também emocionais. E ele vai usar todas as oportunidades para se vingar de Blackbeard. Eu curto muito como o filme consegue equilibrar esses arcos de personagens. Cada um tem sua própria agenda, mas todos acabam colidindo de forma épica no mesmo ponto. E aí vem aquela parte clássica de Piratas do Caribe, a manipulação e o jogo de confiança. Gibbs, sempre o fiel escudeiro, faz o que pode para sobreviver e, pela fonte da juventude, começa a revelar as verdadeiras intenções de cada personagem. Eu achei incrível como o filme consegue mostrar que todos têm motivos claros, mas nenhum é totalmente confiável. Traições acontecem, alianças se formam e se desfazem rapidamente, e cada movimento tem um peso real. É esse tipo de complexidade que faz o filme ser tão divertido de assistir mais de uma vez. E para fechar essa sexta parte, quero deixar um pensamento com vocês. Esse segmento do filme é onde a tensão, ação e drama realmente se encontram. Cada personagem está jogando seu próprio jogo, cada movimento pode ser mortal, e a imprevisibilidade mantém você grudado na tela. Jack Sparrow continua sendo o mestre do caos, Blackbeard é aterrorizante, Angélica é intrigante, e Barbossa é o anti-herói estratégico que você não consegue parar de admirar. Então me conta nos comentários, qual cena de batalha ou de estratégia vocês mais curtiram até agora? O improviso do Jack, a manipulação de Blackbeard ou a vingança de Barbossa? Deixa aí, porque na próxima parte a coisa vai ficar ainda mais insana. Traições vão acontecer, alianças vão se quebrar, e a luta pelo poder vai atingir o ponto máximo. Se ainda não deixou o like e se inscreveu, faz isso agora, porque a aventura do GDS com Jack Sparrow continua. Se quiser, posso seguir direto para a sétima parte, onde a disputa pelos cálices chega ao clímax, e vemos a fonte da juventude finalmente entrar em ação. Perfeito! Agora vamos para a sétima parte, onde o filme começa a atingir seu clímax em termos de ação, tensão e drama emocional. Aqui vai, no mesmo estilo humano,
opinativo e de conversa direta com o público. E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora a história de Piratas do Caribe. Navegando em águas misteriosas, finalmente entra naquele momento que a gente tanto espera. O clímax da disputa pelos cálices e a fonte da juventude começando a fazer efeito. Sério, se você pensava que já tinha visto toda a tensão e adrenalina possíveis, segura que agora tudo vai explodir. Mano, eu fiquei grudado na tela da primeira à última cena dessa parte, e cada detalhe valeu totalmente a pena. Tudo começa com Jack Sparrow tentando sobreviver a uma pressão absurda. Blackbeard está mais ameaçador do que nunca, controlando não apenas a tripulação, mas literalmente ditando o ritmo da batalha. E o que eu adoro no Jack é como ele consegue permanecer imprevisível mesmo sob risco de morte. Ele não tem força bruta, não tem navio leal, mas consegue improvisar de um jeito que deixa todo mundo, e nós, espectadores, constantemente na ponta da cadeira. É aquele humor típico dele, misturado com pura astúcia, que faz você torcer por ele mesmo quando ele está fazendo coisas totalmente loucas. Enquanto isso, Barbossa mostra toda a sua experiência e sagacidade. Mano, ele é praticamente o estrategista do grupo, equilibrando a vingança pessoal contra Blackbeard e a necessidade de proteger seus aliados temporários. Eu adoro como o filme consegue mostrar Barbossa como alguém que não é exatamente o herói clássico, mas também não é vilão. Ele é pirata, sim, mas tem honra, inteligência e objetivos claros. E quando ele cruza caminhos com Jack nesse ponto, cara, é puro ouro narrativo, ambos tentando manipular a situação, mas precisando um do outro para sobreviver. E aí entra a dinâmica Angélica-Jack, que é simplesmente sensacional. Mano, cada cena deles é cheia de tensão, química e incerteza. Você nunca sabe se ela vai trair o Jack, ajudar Blackbeard ou simplesmente sobreviver. E essa incerteza mantém a narrativa viva e imprevisível. Eu sempre fico pensando, ok, ela vai puxar uma cartada nova agora, mas qual será? Esse tipo de escrita é o que faz o filme se destacar. Personagens complexos, com motivações claras, mas que nunca seguem caminhos previsíveis. Philip Swift, claro, continua sendo o coração humano da história. Mano, ele traz aquela humanidade necessária no meio de tanta pirataria, magia e traição. Ele se preocupa com Serena, a sereia, e isso adiciona uma camada emocional que você não consegue ignorar. O contraste entre a ação brutal, a manipulação de Blackbeard e a preocupação genuína de Philip com Serena cria um equilíbrio incrível no filme. Eu realmente me apeguei a ele e torci cada segundo para que ele conseguisse proteger a sereia. E chega a hora da fonte da juventude entrar em cena de verdade. Mano, o filme constrói essa parte de forma épica. Você sente que cada passo é vital. Os cálices precisam ser usados corretamente. A lágrima da sereia precisa estar no lugar certo, e qualquer erro pode ser fatal. Eu adoro como eles introduzem essa regra mortal. Beber do cálice errado significa morte e transferência de vida, porque adiciona tensão real à história. Não é só pirataria e navios, é vida ou morte, e você sente isso na tela. Blackbeard, é claro, está no auge da sua tirania. O controle que ele exerce é assustador e fascinante ao mesmo tempo. Cada gesto dele impõe medo, e ele manipula Jack e os outros de forma brilhante. Mano, é incrível como ele consegue ser vilão e estrategista ao mesmo tempo. A primeira vez que assisti, fiquei tipo, caramba, esse cara não está pra brincadeira. E o mais louco é que mesmo com toda essa pressão, o Jack consegue inserir humor e sarcasmo, mantendo aquele estilo icônico que a gente ama. Enquanto tudo isso acontece, a tensão entre Jack e Barbossa continua. Eles precisam cooperar, mas a desconfiança entre eles é constante. É aquela relação de me ajude agora, mas não confio em você totalmente. Eu adoro essas interações porque adicionam uma camada de complexidade à narrativa.
Nada é preto no branco. Todos têm agendas próprias e estão jogando seu próprio jogo, o que torna cada movimento imprevisível. E claro, Angélica continua surpreendendo. Eu sempre gostei do jeito como o filme a escreve. Ela não é apenas uma ex-amante ou vilã secundária, mas uma personagem ativa, complexa e imprevisível. Cada decisão dela impacta diretamente o desenrolar da história, e você fica torcendo e desconfiando ao mesmo tempo. Essa mistura de emoção, suspense e química mantém a narrativa viva. Para fechar essa sétima parte, quero deixar um pensamento com vocês. Esse ponto do filme é pura adrenalina, tensão e emoção. A fonte da juventude, os cálices, Blackbeard, Jack, Angélica, Barbossa e Philip estão todos em jogo, e cada movimento pode mudar tudo. É aquele tipo de clímax que faz você gritar, rir e ficar tenso ao mesmo tempo. O filme aqui mostra por que Piratas do Caribe consegue misturar ação, drama e humor sem perder a essência. Então me conta nos comentários, qual momento de clímax vocês mais curtiram até agora? A tensão da fonte da juventude? A manipulação de Blackbeard? Ou as estratégias de Jack e Barbossa? Deixa aí, porque na próxima parte a coisa vai ficar ainda mais intensa com confrontos finais, revelações e a grande resolução da disputa pelos cálices. Se ainda não deixou o like e se inscreveu, faz isso agora, porque o GDS continua navegando com Jack Sparrow. Se você quiser, posso seguir imediatamente com a oitava parte, onde os confrontos finais começam. Blackbeard enfrenta a traição e a batalha pelo ritual da Fonte da Juventude chega ao ápice. Perfeito! Agora a oitava parte entra na reta final da tensão, onde os confrontos decisivos começam, traições vêm à tona, e a Fonte da Juventude finalmente está prestes a ser usada. Vamos nessa! E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora a história de Piratas do Caribe. Navegando em águas misteriosas, chega aquela fase que eu chamo de explosão total de ação e tensão. Sério, se você achava que já tinha visto tudo até agora, segura porque os confrontos finais estão prestes a começar, e ninguém está seguro. Mano, eu fiquei grudado na tela desde o primeiro segundo dessa parte, e cada cena te mantém respirando fundo. Tudo começa com a chegada à Fonte da Juventude. E mano, a primeira coisa que você percebe é: cada personagem agora está mostrando sua verdadeira face. Blackbeard está completamente no controle, manipulando a situação como se fosse um mestre de xadrez. Cada gesto dele é calculado, cada palavra carrega ameaça. E Jack Sparrow, como sempre, está improvisando no limite, usando a confusão e a astúcia para tentar virar o jogo. É impossível não admirar o timing do Jack, mesmo quando ele parece estar totalmente perdido. Enquanto isso, Barbossa finalmente começa a colocar seu plano em ação. Mano, eu adoro como ele mistura vingança com estratégia. Ele não quer apenas derrotar Blackbeard, ele quer justiça pela perda da Pérola Negra e pela perna que ele sacrificou. E essa motivação pessoal dá peso às suas ações. Cada movimento dele durante os confrontos mostra que ele é mais do que apenas um pirata. Ele é um estrategista experiente que sabe usar qualquer vantagem. Angélica, claro, continua sendo imprevisível. Cara, cada cena dela é tensa, porque você nunca sabe se ela vai trair o Jack, proteger o pai ou simplesmente salvar a própria pele. Eu adoro isso nela. Ela é ativa, complexa e imprevisível, e suas ações influenciam diretamente o destino de todos. E o mais louco é que ela ainda mantém aquele romance complicado com Jack no meio de toda a tensão. Eu sempre fico tentando adivinhar qual será a próxima cartada dela, e o filme sempre consegue me surpreender. Philip Swift e Serena continuam sendo o coração emocional da história. Mano, eles trazem humanidade em meio a tanta pirataria, magia e traição. Philip se preocupa com Serena, e isso adiciona tensão emocional em cima da já intensa ação.
Eu adoro como o filme consegue equilibrar essa parte. Mesmo com tiros de canhão, navios colidindo e Blackbeard dominando, você ainda se importa com a relação deles e torce para que eles sobrevivam. E agora, entra a parte épica da Fonte da Juventude. Mano, o ritual é simplesmente brilhante. A tensão aumenta, porque qualquer erro pode custar a vida de alguém. Você tem os dois cálices, a lágrima da sereia, e todos estão à mercê da magia e da ambição de Blackbeard. Eu sempre achei genial como o filme transforma um ritual mágico em puro suspense de sobrevivência. É ação, mas também é jogo psicológico. Quem vai trair? Quem vai enganar? Quem vai beber do cálice errado? Cada segundo importa. Blackbeard mostra toda a sua tirania nesse ponto. Cara, o poder que ele exerce é aterrorizante. Ele manipula Jack com o boneco de voodoo, controla a tripulação e mantém todos sob ameaça constante. Eu lembro da primeira vez que vi essa parte e fiquei tipo, mano, ninguém sobrevive a esse cara sem jogar muito esperto. E claro, Jack consegue inserir humor no meio de tudo, mesmo quando a situação parece impossível. É aquele sarcasmo típico que só ele tem e que faz você torcer ainda mais por ele. Enquanto isso, a tensão entre Jack e Barbossa continua a ferver. Eles precisam cooperar para enfrentar Blackbeard, mas a desconfiança entre eles está à flor da pele. Eu adoro essas interações, porque adicionam complexidade. Nada é simples, ninguém é totalmente confiável, e cada movimento pode mudar completamente o rumo da história. É imprevisível, mas de um jeito que você não consegue parar de assistir. E para fechar essa oitava parte, quero deixar um pensamento com vocês. Agora estamos na reta final antes do confronto definitivo. Todo mundo está jogando seu próprio jogo. Cada movimento pode custar vidas. E a Fonte da Juventude finalmente está prestes a mostrar seu poder. É adrenalina pura, estratégia, traição e emoção misturadas de um jeito que só Piratas do Caribe consegue fazer. Então me conta nos comentários, qual momento de tensão vocês mais curtiram até agora? O duelo psicológico entre Jack e Blackbeard? As estratégias de Barbossa? Ou o ritual da Fonte da Juventude? Deixa aí, porque na próxima parte a coisa vai explodir de vez. Batalhas definitivas, traições finais e a resolução do destino de todos os personagens. Se ainda não deixou o like e se inscreveu, faz isso agora, porque a aventura do GDS com Jack Sparrow está chegando ao ápice. Se você quiser, posso continuar imediatamente com a nona parte, onde o confronto final contra Blackbeard acontece, e a Fonte da Juventude finalmente define quem sobrevive e quem não sobrevive. Perfeito! Agora a nona parte entra no confronto final com Blackbeard e a resolução da Fonte da Juventude. É aqui que tudo explode. Ação máxima, tensão e estratégia sendo testadas. Vamos nessa! E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS, e agora a história de Piratas do Caribe. Navegando em águas misteriosas, entra naquele momento que todo mundo estava esperando. O confronto final com Blackbeard e a resolução da Fonte da Juventude. Mano, se você achava que já tinha visto toda a tensão possível, segura porque agora é adrenalina pura do começo ao fim. Eu lembro da primeira vez que assisti e fiquei tipo, caramba, como é que isso vai terminar? Tudo começa com os personagens posicionando-se em torno da Fonte da Juventude. E aqui, mano, cada decisão importa. Blackbeard está no auge do poder, manipulando Jack, Angélica e até a tripulação com sua espada do tridente. Eu adoro como o filme mostra que ele não é apenas um vilão físico, mas psicológico. Cada gesto dele impõe medo, e ele sabe exatamente como controlar a situação. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Jack, como sempre, está improvisando. Mano, eu não canso de dizer, ele é o mestre do caos. Mesmo cercado de perigo mortal, ele encontra brechas e tenta virar o jogo.
É aquele humor misturado com astúcia que faz você torcer loucamente por ele. Eu adoro como ele consegue colocar piadas no meio de momentos que poderiam facilmente ser só tensos, mantendo a identidade do personagem intacta. Barbossa entra em ação de forma estratégica. Cara, eu amo como ele mistura vingança com habilidade tática. Ele quer derrotar Blackbeard, recuperar a Pérola Negra e ainda sobreviver. E o mais incrível é que o filme consegue equilibrar isso sem que pareça forçado. Cada movimento dele é calculado, e a tensão aumenta porque você não sabe se vai dar certo ou se ele vai ser traído no último segundo. Angélica continua imprevisível, e eu adoro isso nela. Mano, cada ação dela é cheia de suspense. Ela pode trair Jack, proteger o pai ou simplesmente salvar a própria pele. Essa incerteza mantém a narrativa viva e você não consegue parar de assistir. A química com Jack nesse ponto está no auge e você sente que cada decisão dela vai definir o destino de todos. Philip Swift e Serena continuam sendo o coração emocional do filme. Eu sempre gostei dessa parte, porque no meio de tanto caos, eles trazem humanidade. Philip se preocupa com Serena, e isso adiciona tensão emocional que contrasta perfeitamente com a ação naval, as manipulações de Blackbeard e as estratégias de Barbossa. Eu realmente torci por eles a cada segundo. E então, chega a hora da verdade com a fonte da juventude. Mano, o ritual é tenso demais. Os dois cálices precisam ser usados corretamente. A lágrima da sereia tem que estar no lugar certo, e qualquer erro pode significar morte. Eu adorei como o filme transforma algo mágico em suspense real de sobrevivência. Cada segundo importa, e você sente a pressão junto com os personagens. Blackbeard, é claro, está tentando tudo para garantir sua vitória. Ele força Jack a ajudar, manipula Angélica e mantém todos sob ameaça constante. Mano, a primeira vez que vi essa parte, fiquei grudado na tela, pensando, ninguém sai vivo disso sem um plano perfeito. E Jack, como sempre, consegue usar humor e improviso para criar brechas, mesmo que tudo pareça perdido. Enquanto a batalha acontece, Barbossa dá sua cartada final. Ele finalmente enfrenta Blackbeard diretamente, usando a espada envenenada e mostrando por que é um pirata experiente e estratégico. E essa luta final é épica, porque combina ação física, tática e elementos de magia da espada do tridente. É uma mistura de tudo que torna o filme emocionante. E para fechar essa nona parte, mano, quero deixar uma reflexão. Esse ponto do filme é pura tensão, emoção e resolução. Cada personagem teve seus objetivos, enfrentou riscos e agora estamos vendo quem sobrevive, quem é traído e quem consegue enganar a morte. É o ápice da combinação de ação, drama e humor que só Piratas do Caribe consegue entregar. Então me conta nos comentários, qual momento do confronto final vocês mais curtiram? A estratégia de Barbossa, a astúcia de Jack ou a tirania de Blackbeard? Deixa aí, porque na próxima parte a história vai começar a se resolver. As consequências da fonte da juventude, quem sobrevive, quem é curado e, claro, o destino final de Jack e Angélica. Se ainda não deixou o like e se inscreveu, faz isso agora, porque o GDS continua navegando com Jack Sparrow rumo ao desfecho. Se quiser, posso continuar imediatamente com a 10ª parte, onde vemos a conclusão da fonte da juventude, a resolução de Angélica, Jack, Barbossa e Blackbeard, e as consequências finais de todos os personagens. Perfeito! Agora vamos para a 10ª parte, onde tudo começa a se resolver. A fonte da juventude, os cálices, a batalha final e o destino dos personagens. Essa parte é cheia de tensão e reviravoltas, mas também tem aquele momento de alívio e humor clássico do Jack. E aí, galera? Bem-vindos de volta ao GDS. E agora chegamos à parte em que Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, finalmente começa a se resolver. Mano, se você achava que a tensão tinha acabado, segura,
porque a fonte da juventude está prestes a mostrar seu poder, e cada personagem vai enfrentar as consequências de suas escolhas. Eu lembro da primeira vez que assisti e pensei, ok, agora tudo vai explodir de vez. Tudo começa com Blackbeard tentando completar o ritual da fonte da juventude. Mano, esse cara é insano. Ele está controlando a situação como se fosse inevitável que ele vencesse. Mas o filme mostra que, mesmo no auge do poder dele, ele não pode controlar tudo. Jack, como sempre, está no meio do caos, improvisando loucamente, tentando virar a situação a seu favor. E, claro, colocando aquele humor típico que deixa tudo mais leve. Eu adoro como ele consegue equilibrar perigo mortal e comédia sem perder a essência do personagem. Enquanto isso, Barbossa e sua tripulação atacam diretamente. Mano, eu amo como ele mistura estratégia, vingança e audácia. Ele quer derrotar Blackbeard, recuperar a Pérola Negra e, ao mesmo tempo, proteger aliados que temporariamente se uniram a ele. Cada ação dele é calculada, e você sente a tensão crescer a cada segundo. Quando ele finalmente enfrenta Blackbeard diretamente com a espada envenenada, mano, é simplesmente épico. O filme consegue equilibrar ação física, magia da espada do tridente e suspense de sobrevivência de forma brilhante. Angélica continua imprevisível, e eu adoro isso nela. Mano, cada movimento dela te deixa na dúvida. Ela vai trair Jack, salvar o pai ou apenas se salvar? E ainda rola aquela química intensa com Jack que deixa tudo mais interessante. O filme consegue manter essa tensão romântica no meio de tanta ação e magia, e eu sempre fico grudado na tela tentando adivinhar o próximo passo dela. Philip Swift e Serena têm seu momento emocional aqui também. Cara, eles são o coração humano em meio a tanta loucura. Philip se preocupa com Serena e faz tudo para protegê-la, mesmo com navios explodindo, Blackbeard ameaçando e Jack improvisando ao lado. Essa mistura de emoção e ação é o que faz o filme funcionar tão bem, porque você realmente se importa com eles enquanto toda a loucura acontece. E agora chega o momento do ritual final da Fonte da Juventude. Mano, a tensão é absurda. Os dois cálices precisam ser usados corretamente. A lágrima da sereia tem que estar no lugar certo, e qualquer erro significa morte. Eu adoro como o filme transforma algo mágico em um suspense real de sobrevivência. Cada segundo importa, e você sente o peso da decisão de cada personagem. Blackbeard, é claro, tenta garantir sua vitória. Ele força Jack a ajudar, manipula Angélica e mantém todos sob ameaça constante. Eu lembro da primeira vez que vi e fiquei grudado na tela, torcendo para que Jack encontrasse uma brecha. E claro, Jack não decepciona. Ele usa humor, astúcia e improviso para virar a situação, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto tudo acontece, Barbossa dá sua cartada final. Ele enfrenta Blackbeard com a espada envenenada. E, mano, a cena é épica. Ele finalmente combina estratégia, habilidade e coragem para derrotar o vilão. E a luta não é só física, é também psicológica, porque cada personagem está jogando seu próprio jogo, tentando sobreviver e vencer.